A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 11ª lição, que tem por título Seja Firme. O texto principal está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 13 ao 14, que nos diz assim: Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O resumo da lição nos diz: o líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando e investindo no dom que receberam de Deus. Ao lado nós temos a leitura semanal, os versículos sugeridos. É importante que você faça essa leitura com seus alunos. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com seu filho na fé, Timóteo. Segundo, explicar o fato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom. E saber que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então hoje nós estaremos estudando um pouco sobre as palavras de Paulo para a firmeza de Timóteo. O texto bíblico que é a base para essa lição está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 3 ao 18. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante que você faça ela com os seus alunos, prestando atenção nos detalhes do texto. Pois bem, professor, a título de introdução, nós vamos observar que veremos a importância de recebermos palavras de estímulo, especialmente quando essa palavra vem de alguém a quem temos uma referência, um respeito. Então, um líder, por exemplo, quando nos estimula, é muito edificante. Nós vamos ver que Paulo tenta estimular Timóteo nessa passagem que nós estamos estudando. Observar ainda, ou explicar ainda aos nossos alunos, que Paulo demonstra aqui a confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador, Timóteo. E esse foi o fundamento para o exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. Então, foram esses conselhos, são a causa do jovem pastor ter condições para permanecer firme participando das aflições do Evangelho. Então você faz essa pequena introdução e em seguida inicia a lição com os seus alunos. Não esquecendo, de perguntar previamente os conhecimentos que ele já tem sobre o conteúdo e aí poder sim introduzir a lição. Nós temos 3 tópicos, querido professor. O tópico 1 tem o título As Lembranças de Paulo. No 2, Despertes o Dom. E no 3, Não te envergonhes. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição. Esse ponto traz consigo 3 subdivisões: momentos que marcam, construindo bons relacionamentos e lembranças e orações. Então aqui o comentário já começa perguntando: você já ouviu falar em memória afetiva? Nós podemos começar esta lição e não podemos esquecer de focar muito bem esse conceito de memória afetiva. Falando da importância de nós construirmos boas memórias, de termos boas memórias. Você pode citar o profeta Jeremias quando escreveu o seu livro de Lamentações, capítulo 3. Tem um versículo que ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque a situação do profeta estava difícil. Ele lista uma série de acontecimentos que ocorreram devido à invasão de Babilônia em Jerusalém. E ele viu tudo isso, ele viu o seu povo sendo levado cativo. E uma das expressões é que Deus armou o seu arco com a flecha e atirou contra o profeta. Ele disse que viveu tempos ruins, mas agora, depois dessa listagem do que tinha acontecido de maneira negativa, ele diz: eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor.
são a causa de não sermos consumidos. Então ele tinha boas memórias, ele se recordou da misericórdia de Deus. E é isso que nos faz prosseguir em tempos de angústia, em tempos difíceis, em tempos caóticos. Paulo aqui estava preso, mas ele relembra situações vividas ao lado de Timóteo que o traz felicidade. Ele é regozijado ao lembrar de Timóteo e do que ele já tinha vivido com esse jovem pastor. Então nós precisamos dizer aos nossos alunos da importância de cultivarmos boas memórias, de sermos pessoas que constroem bons relacionamentos, como o apóstolo Paulo e Timóteo aqui. Timóteo servia Paulo como um pai, conforme Filipenses 2:22. Nós podemos ver também gestos concretos de respeito e muito apreço entre eles em Romanos 12:9 e 11. Não só entre eles, mas entre o povo de Deus. É uma fala paulina para que nós possamos viver em união, com respeito, com apreço ao outro, considerando o outro. Querem fazer confusão entre Jesus e João? Quem batizava mais, quem era o maior? Só que João diz que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Jesus, por outro lado, com muita humildade também diz, me batize. Não, eu não posso. Você é que vai me batizar. Então, a importância de considerarmos o outro superior. A importância de cultivarmos boas amizades. Esse ponto 1 é sobre isso. Você pode citar exemplos da sua vida. Pode pedir que os alunos rememorem ali e conversem sobre essas boas lembranças um pouco. A ideia aqui é falar desses momentos marcantes da nossa vida. Paulo disse que lembrou das lágrimas de Timóteo e encheu ele de gozo, segundo Timóteo 1:4. Então, nos momentos que ele passou ali, ele olha, relembra e aquilo traz felicidade. Estou em uma situação ruim, preso, quase sendo morto, mas eu estou feliz por essas boas lembranças. Então, que nós possamos construir bons relacionamentos. É isso que a gente precisa conversar com os nossos alunos e estudar com eles nesse primeiro ponto, com base nos versículos introdutórios do texto bíblico ao qual lemos. Vamos então para o nosso segundo ponto da lição. Pois bem, querido professor, o segundo ponto da lição tem por título Despertes o Dom. É dividido em 3 subtópicos: chama acesa, comunhão diária, poder, amor e moderação. Nessa chama acesa, eu gostaria de ler um subsídio aqui do comentário de 1º e 2º Timóteo, da série Cultura Bíblica. Ele é conhecido também como comentário das bolinhas. O escritor diz o seguinte: percebe-se claramente especificado que o dom está em Timóteo, deixando bem claro que o verdadeiro dom de Deus é uma graça interior e não uma operação exterior. Todo ministro cristão precisa às vezes voltar a se inspirar em sua ordenação, onde as mãos dos pastores foram impostas sobre ele. O obreiro, quando está sendo consagrado e separado para um ofício eclesiástico ou alguma missão, geralmente os obreiros mais antigos, os pastores, colocam as mãos, com a imposição de mãos, fazendo esta ordenação. Então, esse comentarista diz que às vezes o ministro, o obreiro, precisa lembrar e se inspirar do que aconteceu em sua ordenação, para ser lembrado não apenas da grandeza de seu chamado, mas também da suficiência da graça divina que o capacita a executar o chamado. Glória a Deus. Quando nós estamos fazendo qualquer atividade na igreja, quando somos chamados por Deus, quando temos a confiança da nossa liderança de executar qualquer papel na igreja, é preciso entender que não é só nossa força, não é só nosso talento, não é só nossa habilidade. Isso ajuda pouco. Vem sobre nós um poder, um dom, uma graça de Deus.
E nesse caso aqui, Paulo diz, quando nós colocamos a mão sobre você. Lembre disso, Timóteo. Você tem um dom aí dentro. Desperte esse dom. E aí o comentarista já aplicando aqui, nesse subsídio, você pode conversar com seus alunos sobre a importância de relembrarmos tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Deus agiu para nos capacitar e o dom que está dentro de nós. A força de realizarmos funções na obra de Deus não é natural, é espiritual, vem dele. Ele nos capacita. Então aquele jovem Timóteo tímido seria inundado pelo poder de Deus, de ousadia, de autoridade, é o que Paulo está dizendo, para poder desempenhar. Então confie neste dom, confie nesta graça. Diga isso para os seus jovens. O comentarista ainda diz, todo obreiro cristão envolvido em qualquer tarefa, por menor que ela seja, precisa ter segurança de que Deus nunca comissiona alguém para uma tarefa sem conceder um dom espiritual compatível com ela. Então, se você está em determinado cargo, Deus já providenciou um dom, uma força. O Espírito Santo lhe capacitará nesta tarefa. Então não seja tímido, não seja covarde, medroso de voltar quando na escolha dos 300 de Gideão. Permaneça firme. Deus está com você. É essa palavra que nós precisamos dizer para os nossos jovens. De semelhante modo, o apóstolo Paulo dá uma força a Timóteo, motiva Timóteo. Diz, ó Timóteo, você tem uma força ministerial e não vem de você não, é dom divino. Você recebeu pela imposição das mãos dos presbíteros e ele estava lá no meio, Paulo também. 1 Timóteo 4, 14 nós vemos isso, 2 Timóteo 1 e 6. Então é um poder interior. Despertar o dom, o apóstolo Paulo usa essa expressão e Jó pode dizer, oxente, Timóteo estava afastado? Timóteo estava fraco na fé? Não. O comentarista explica, o sentido metafórico do verbo despertar é como assoprar de brasas vivas para manter aceso o fogo. O apóstolo está querendo dizer assim, Timóteo, não deixa essa chama se apagar não. Timóteo, reacende, deixa acesa Timóteo. E ele detectou em Timóteo uma timidez, vergonha, mas ele precisava de uma nova inspiração para o pleno desenvolvimento do ministério. Ele tinha uma inclinação para a timidez. De fato, era uma grande responsabilidade, um jovem pastor, tomar conta agora da igreja. Mas aí Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele já está dando mais uma injeção de ânimo a Timóteo. 2 Timóteo 1,7 nós vemos isso. Timidez de Timóteo, mas Paulo tentando agir ali. Ninguém está livre da necessidade dessa motivação. Às vezes nós estamos com as brasas querendo se apagar, mas aí Paulo já diz, reacende a brasa. Desperta o dom que é em ti, tem um dom aí dentro. Tem uma capacidade espiritual de Deus para a sua vida, para exercer a missão, Timóteo. Então não desista. E aí nessa ideia, você precisa conversar sobre a comunhão diária, oração, jejum, meditação na palavra, hinos, louvores. Um tempo para Deus, diário nós precisamos ter. Não é fácil no mundo em que vivemos, mas precisamos cultivar isso. E aí o Espírito Santo que está dentro de nós, e na ocasião aqui em Timóteo, não deu um espírito de temor não, de medo, de covardia não, mas de fortaleza, ou seja, poder, de amor, de moderação, que se traduz por equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Então o Espírito Santo habita em você, Timóteo. Seja forte, seja valente. Nós lembramos do que Deus disse a Josué. Forte, corajoso. Seja forte. Agora, Josué, medita na palavra dia e noite. É a comunhão diária. Então é sobre isso que nós trataremos no ponto 2. Vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. Olá, querido professor. Chegamos no nosso terceiro ponto da lição, que tem por título Não te envergonhes.
está subdividida em 3 subtópicos: o testemunho de Cristo, o prisioneiro de Cristo e sei em quem tenho crido. A vida cristã, às vezes, é vista com certo glamour. Tem muita gente, sou cristão, aí tira selfie. Hashtag Deus, cristianismo, geração eleita. Mas o testemunho de Cristo não está na vida desta pessoa. Então Timóteo está dizendo isso a Paulo, melhor dizendo, está dizendo isso a Timóteo. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Então tem um testemunho, tem uma sã doutrina, tem um modelo certo da fé de servir a Deus. Tem princípios, tem valores, tem regras divinas para a nossa conduta enquanto cristãos. Então não é só um status social. Então ele está dizendo, não te envergonhe, seja crente de mesmo, de verdade, Timóteo. Que o testemunho de Cristo abunde na sua vida. E o evangelho, nessa perspectiva, irmãos, é um grande desafio. É remar contra a maré, Romanos 12, 2, como o nosso comentarista bem diz. É caminhar na contramão do mundo. Se o mundo vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Se o mundo vai para baixo, nós vamos para cima. Não é fácil. Sobretudo para os nossos jovens. Precisamos motivá-los a dizer, não te envergonhe. Não te envergonhe. E não é de dizer, não envergonha não, eu digo mesmo a todo mundo que eu sou crente. Não é sobre isso. É sobre viver. Materializar esse anúncio verbal em obras. Em uma vida de fato de Deus. Paulo diz, também não se envergonhe de mim não, que sou prisioneiro de Cristo. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo, eu estou preso aqui por amor ao Evangelho. Não é por algo errado que eu fiz, não. Por Cristo, sou seu prisioneiro. Eu estou aqui porque eu não me envergonhei. Então você continue nessa mesma esteira, nessa mesma fé, nessa mesma ideia, nessa mesma perspectiva. E aí, Timóteo precisa manter uma verdadeira posição cristã. Precisa ser crente de verdade. E a tradição diz que Timóteo sofreu, padeceu por amor de Cristo, semelhante ao apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz prisioneiro de Cristo, ele não se envergonha. Por quê? Está ali sofrendo aflições por causa do Evangelho. Mas isso daqui motiva os irmãos a fazerem o mesmo. Ele acha um ponto positivo nas prisões dele. Por causa disso, os irmãos estão com mais ousadia. Então, Timóteo, prossegue nessa mesma caminhada. Você sabe que não é fácil. Prossegue. Não se envergonhe, não. Nem que a gente acabe na prisão. Nem que você acabe na prisão como eu, mas persista. E finaliza aqui com o subtópico 3, dizendo, sei em quem tenho crido. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha esperança, mesmo sofrendo na prisão, mesmo sabendo que ia morrer, ele sabia, há céu preparado para mim. Há uma recompensa, glória a Deus. Na perspectiva escatológica, Cristo vai me ressuscitar. Eu estarei para sempre com o Senhor. Vale a pena, Timóteo. Então, não te envergonhes. E eu sei em quem tenho crido. Eu estou ancorado nessa fé. Então, Timóteo, continue. Persevere. Conserve a sã doutrina. Não abra mão. É isso que nós precisamos explicar para os nossos alunos nesse ponto 3. E o resumo dessa lição é coragem. Avante, seja crente, não desista. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você pede uma oportunidade ao seu dirigente ou pede para ele mesmo fazê-lo, de apresentar o que vocês estão estudando na lição. Explique a toda a igreja que vocês estão estudando, conte como está sendo uma bênção estudar a palavra de Deus juntos
as cartas pastorais. Convide os seus alunos. Quem sabe Deus toca no coração daquele aluno que está com muitas faltas e domingo que vem ele está aí com você para a glória de Deus. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas, subsídios para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Primeira dinâmica é a dinâmica trimestral, que é a nossa confecção de mapas mentais. Nós faremos os mapas mentais, palavras-chave no início, como essa de hoje, firmeza, coragem, confiança, vai puxando as setinhas. Nós temos modelos aí nos vídeos anteriores. É importante que você não deixe de fazer na sua EBD mapas mentais, porque ajuda muito na compreensão do conteúdo. Então é uma dinâmica que nós propomos no início do trimestre e no final você pode criar o portfólio, cada aluno ter seu conjunto de mapas, né? Guardadinhos ali e arquivados, para em qualquer momento poder recorrer ali ao que ele já construiu. Então não deixe de fazer essa dinâmica trimestral muito proveitosa. A segunda dica pedagógica é trazida pela lição, que o autor sugere o seguinte: no primeiro tópico, o professor deve falar que produzir boas lembranças no coração de alguém é uma grande fonte de bênção para nós. Aí, em seguida, o professor faz a seguinte pergunta: quais lembranças você tem produzido no coração dos seus líderes? Quais lembranças você tem produzido no coração de seus pais em sua juventude? Aí, você incentiva a participação de todos, ouça os alunos com atenção e, por fim, explique que a construção de bons relacionamentos exige sacrifícios mútuos, mas é vital para uma vida de realizações sólidas recíprocas. Então, a ideia aqui é essa conversa sobre o que eu, enquanto jovem, tenho produzido no coração dos meus líderes, dos meus pais. Timóteo produziu boas memórias. Timóteo produziu boas lembranças no coração de Paulo. É tanto que Paulo cita relembrando. E a nossa dinâmica, que é a dica da semana, é nesse mesmo caminho. Mas a ideia agora não é o que eu estou produzindo na vida de alguém. É o inverso. Quais memórias eu tenho de alguém? Quais boas memórias eu tenho de alguém que me serve de combustível, que me reanima, que me motiva a continuar? Qual boa memória eu posso retomar no pensamento para prosseguir? Vai ser excelente essa dinâmica, tenho certeza que será uma bênção. Pois bem, querido professor, chegamos ao fim, nós agradecemos a sua participação. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar algum comentário caso ache necessário. Vamos ao ar toda semana. Nós desejamos que você tenha uma aula abençoada para a glória de Deus. A todos, a paz do Senhor.